No início dos anos 2000, a pirataria atingia o seu auge no mercado. Brinquedos, livros, músicas, filmes, programas de PC, réplicas estranhas de consoles, chips de videogames e jogos. E na tentativa de acabar com a pirataria nos games, sistemas eram criados para te bloquear antes mesmo de você começar a jogar. Por exemplo, se o seu Play 1 tivesse o chip modificado, o famoso mod chip, a versão norte-americana pirata do jogo Spyro Year of the Dragon podia disparar um bloqueio logo na tela de título. Para a felicidade dos piratas, passar por esse bloqueio inicial se tornou bem fácil com a chegada de mod chips mais avançados, como o Stealth, que, entre aspas, escondia o chip modificado durante as checagens iniciais. Agora, se analisarmos a versão PAL europeia desse mesmo jogo, veremos um sistema de bloqueio diferente, mais versátil, focado em frustrar o jogador que usa cópias piratas. Esse sistema era o libcrypt, que usava dados específicos no subcanal Q do disco original prensado de alguns jogos PAL europeus. E a maioria dos gravadores de CD da época não era capaz de copiar esses dados. Ou seja, você conseguia falsificar o jogo completo, menos as informações do libcrypt. E se a cópia pirata não possui os dados do libcrypt, ocorre uma falha na verificação. Nesse momento, o jogo começa a se auto-sabotar, corrompendo de propósito os próprios overlays, o que causa um travamento em tela preta após a primeira fase do jogo. O libcrypt do Spyro Year of the Dragon, que é o Spyro 3, foi burlado pelo grupo Cracker Bad e principalmente pelo grupo Paradox, que já atuava quebrando proteções de licenciamento de jogos desde 1989. Ou seja, com um mod chip no PlayStation 1 e com o craqueamento do Paradox, daria para jogar esse game em versão pirata tranquilamente, como se tudo já estivesse resolvido. Pelo menos era isso que todos achavam, até descobrirem uma carta na manga que a Insomniac havia preparado. A Insomniac Games foi o estúdio que desenvolveu a trilogia Spyro na era PS1. Só que a infelicidade de ver o Spyro 2 ser craqueado em pouco mais de uma semana após o lançamento despertou na equipe a necessidade de elevar o nível de proteção. Se o jogo detectasse alterações no código original, tanto na versão PAL quanto na versão NTSC, você não seria impedido de jogar. Ao contrário disso, você poderia ir até o final do game se conseguisse, pois medidas anti-crack seriam acionadas, deixando a sua experiência cada vez mais frustrante. E o jogo faz isso de tantas formas que fica até difícil listar, mas aqui vão algumas medidas bem conhecidas. A fada mágica Zoe aparece e te informa que você está usando uma cópia pirata. This may be an illegal copy. Since this copy has been modified, you may experience problems that would not occur on a legal copy. O jogo remove do inventário alguns ovos coletados e muitas vezes são ovos necessários para você progredir no game. Gemas também podem sumir. O idioma do jogo muda de forma aleatória, dificultando o entendimento das missões e até mesmo a navegação nos menus. O Sparx, que é a fiel libélula que acompanha o Spyro e que representa a barra de saúde do dragãozinho, fica travado na cor verde, o que dificulta sua sobrevivência ao longo do jogo. Sim, neste game, a cor verde representa o penúltimo nível baixo de saúde. Se você levar mais 2 golpes quando estiver nesse estado aí, o Spark some e aí bastará mais um golpe para você morrer e perder uma vida. E o que complica ainda mais é que com essas medidas anti-crack, se você tentar aumentar sua saúde enquanto o Sparks tá verde, ele simplesmente some. E aí para você morrer é 2 palitos. E também temos aqui talvez a medida mais punitiva de todo o jogo. Na batalha final contra a feiticeira, o jogo te volta para a primeira fase e apaga todo o seu progresso. E mesmo se você conseguir um save que te leva para a última fase, o jogo reseta após um curto período de tempo.
Essas são apenas algumas das medidas anti-crack, entre tantas que podiam ser acionadas ao usar a primeira versão craqueada do jogo Spyro Year of the Dragon. Eu disse primeira, pois quase 2 meses após o lançamento, o grupo Paradox lançou aquilo que consideram o crack perfeito de Spyro 3. Dessa vez eles fizeram inúmeras reescritas de códigos e testes aprofundados para garantir que tanto o libcrypt quanto as medidas anti-crack do próprio jogo fossem derrotados. Porém, é interessante observar como a Insomniac queria te frustrar ao ponto de te permitir chegar no boss final aos trancos e barrancos só para destruir de vez toda a sua jornada e deixar uma clara mensagem de que você poderia vencer todas as batalhas, menos aquela que te faria vencer a guerra. Antes de irmos para o próximo caso, peço para que você dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois apenas 2% das pessoas que assistem os vídeos são inscritas. Cara, é uma porcentagem muito baixa. Ajuda a gente aí, beleza? Obrigadão. Em 1994 era lançado o jogo Mother 2, conhecido no ocidente como Earthbound, um jogo repleto de polêmicas, teorias e creepypastas, mas que possuía camadas reais anti-pirataria. A primeira camada era simples. Ela checava se você estava usando um console de região diferente para aquela que o cartucho foi projetado. Um aviso era exibido na tela e o jogo travava. A segunda camada de proteção checava o teu cartucho. Ela verificava se a SRAM, que é a memória dedicada para salvamento de progresso, tinha exatos 8 KB. Se tivesse mais que isso, provavelmente o cartucho era pirata, pois cartuchos piratas reservavam um maior limite de SRAM para facilitar colocar qualquer jogo nesses cartuchos. Um aviso era exibido na tela e fim, sua jornada terminava ali. Mas, obviamente, os piratas não iriam descansar enquanto não quebrassem esse bloqueio. E foi bem simples, bastou alterar uns bytes aqui, outros ali e pimba, bloqueio quebrado. Só que aí, rapaz, eles não esperavam que tivesse mais uma carta na manga dos programadores de Earthbound. Se o jogo perceber que faltou alguma verificação, como essa aí da SRAM, o game ativa a terceira camada de proteção. Muito mais inimigos aleatórios vão aparecer pelos cenários, tornando irritante a experiência de se jogar Earthbound. Existe também uma quarta camada de proteção que muitos dizem ter se deparado com ela, outros não, mas basicamente o jogo volta a fazer a verificação da SRAM para te travar de qualquer forma. Os piratas também conseguiram se livrar disso aí. E aí temos a última camada de proteção, que eu apelidei de camada sem piedade. Se você conseguir passar por todas as outras camadas e chegar na batalha final contra o Gigas, parabéns, você está prestes a se lascar, pois o jogo vai travar e você será obrigado a reiniciar o videogame. Ah, mas eu posso reiniciar e voltar lá perto para tentar de novo, né? Não. Quando tu volta a jogar, seu progresso terá sido apagado para sempre. Aí tu pensa, um jogo que sem essas camadas de proteção leva em média aí umas 30 horas para ser zerado, imagina com o dobro ou o triplo de inimigos circulando pelo cenário. E ainda mais tudo isso só para ter o game congelado no boss final. Aliás, só para falar desse congelamento, ele pode ocorrer de inúmeras formas aleatórias, tornando aquela boss fight que já é bizarra sem camada de proteção, ainda mais sinistra. Quero agora agradecer aos membros que ajudam este canal a continuar de pé. O nome deles vai estar aparecendo aí na tela agora. Cadê? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Pois é, galera, eu queria muito dedicar todo o meu tempo para o YouTube para trazer conteúdo aqui de alto nível. Mas por enquanto eu só tenho as madrugadas para editar vídeo. Se você acredita no conteúdo aqui do canal, me ajude virando membro e assim eu poderei dedicar mais tempo para produzir vídeos de alta qualidade. É bem baratinho, basta clicar no botão Seja Membro embaixo e conferir os benefícios. Tem outros vídeos interessantes aparecendo na tela agora e eu espero te ver numa próxima.
Valeu, falou e até breve.